Eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade quando eu estava sentada no sofá da sala junto com os meus pais e eles começaram a assistir um filme. Esse filme tinha uma menina que ela fazia dança artística de patinação no gelo. Essa dança dela artística, ela era como se fosse um musical, no qual eles cantavam, eles dançavam, eles performavam e era muito artístico. E eu lembro que aquele filme entrou dentro do meu coração. Veio dentro do meu coração de uma forma tão grandiosa que, quando eu ia assistindo, aquilo ia fazendo muito sentido para mim. A movimentação das mãos, a forma com qual eles viravam o corpo, a forma com qual eles mexiam, tudo aquilo fazia uma vibração dentro de mim muito grande. Meus pais, eles sempre foram da igreja. Eles sempre foram mais rígidos, eles sempre ouviram mais o que o pastor tem para falar, né? Tudo eles perdiam a opinião dos pastores. Para ser sincera com vocês, os meus pais, eles foram aquelas pessoas que até calça a minha mãe, ela não tem o hábito de usar. Na verdade, a televisão na nossa casa chegou dizendo, minha família, meus avós, eu tinha 5 anos. Eu não lembro de antes dos meus 5 anos, porque depois que a TV chegou, eu só lembro da fase da TV pra frente. Mas diziam que até os meus 5 anos nem televisão na nossa casa não tinha. Meus pais eram muito rígidos. Eles não permitiam com que eu fizesse nada além de ir pra escola, ficar em casa ajudando a minha mãe nos afazeres domésticos, porque era o papel da mulher, e também ir para a igreja, fazer parte ou do coral, ou do ministério. De alguma coisa eu tinha que participar de dentro da igreja, porque eu deveria aprender a ter disciplina e a servir a casa do Senhor. E isso foi o que eu fiz. Com 8 anos, depois que eu assisti esse filme, eu queria muito dançar. Então eu falei para minha líder sobre nós criarmos algo que dançasse. E ela disse que dançar era coisa do diabo, que isso era coisa ruim, que essa ideia veio na minha cabeça porque eu estava consumindo coisas do mundo. E ali eles brigaram com a minha mãe e com meu pai, porque quando eles perguntaram onde, primeiro eles perguntaram assim, onde você teve essa ideia? E eu falei, eu vi num filme. E eles falaram, tá vendo? É isso que dá quando tem televisão em casa. Você se permite ser consumida pelas coisas do mundo? E aí começaram a brigar com meu pai e com a minha mãe, porque disseram que por culpa deles, eu estava começando a ser corrompida pelo mundo. Exatamente pelo fato de eu querer levar a dança para dentro da igreja. E eles pesaram a mente dos meus pais, sabe? De um nível tão grande que a minha mãe ficou uma semana sem permitir que eu assistisse televisão dentro de casa. Ela só conseguiu deixar quando eu falava para ela, mãe, deixa pelo menos de manhã, passava desenho na televisão. Eu falava, pelo menos de manhã, mãe, antes de eu ir para a escola, quando eu acordar, por favor. E eu insistia tanto, 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 que ela cedeu e ela só autorizava porque o meu pai saía cedo e aí ela deixava com que eu assistisse. Mas se o meu pai estivesse em casa, de jeito nenhum. Meu pai mandava e nós obedecíamos. E eu cresci dentro desse mundo, né? Eu cresci obedecendo meu pai, obedecendo o pastor, a pastora, os líderes e a minha mãe. Só que isso sempre foi muito reprimido dentro de mim. Quando eu estava na escola, eu usava também saia, porque a minha mãe não permitia que eu usasse calça. E acabava que as pessoas ficavam, tipo, me chamando de crente, rindo de mim, zombando da minha aparência, sabe? Eu não conseguia fazer amigas verdadeiras, eu acho que elas tinham medo de conversar comigo e eu julgar, sabe? E eu ficar horrorizada com o que elas estavam me contando e tudo que eu mais queria era me sentir normal. Tudo que eu mais queria era poder conversar, era poder falar coisas de garotas, era poder dizer o quanto eu queria saber como era vestir uma calça. Porque desde a minha infância, eu sempre usei saia. Eu sempre usei saia do joelho para baixo. E isso para mim era vergonhoso. Quando eu cheguei ali na fase dos meus 12 anos de idade, eu realmente comecei a demonstrar um pouquinho mais de rebeldia. Eu já não queria fazer parte daquela igreja. Eu já achava que tudo era um absurdo, sabe? E os meus pais, eles ficavam tentando buscar escolas evangélicas, cristãs, onde todo mundo tivesse o mesmo padrão. Eles chegaram a propor na igreja que a igreja desenvolvesse um próprio ensino, onde nós os mantivéssemos dentro da mesma comunidade para a gente não ser corrompido pelo mundo. E aquele assunto entrava que nem uma lâmina no meu ouvido. Eu já estava passando a odiar tudo aquilo que estava acontecendo. Eu ficava perguntando se Deus era tão ruim ao ponto de me achar uma péssima filha porque eu ia colocar uma calça, sabe? Porque eu ia passar uma maquiagem, porque eu também não podia fazer isso.
Isso era muito doloroso para mim. Viver essa realidade era muito doloroso. Às vezes, quando os meus pais dormiam, eu colocava a televisão no mudo e eu ligava ela, eu abaixava o brilho da televisão para brilhar o menos possível na sala, para eu tentar assistir um filme, alguma coisa, sei lá, me entreter, porque detalhe, eu não podia ter telefone. De jeito nenhum. Redes sociais e celular era coisa para gente adulta e só com 18 anos eu ganharia o meu primeiro telefone. Aquilo partia o meu coração em partículas, sabe? Eu ficava tão triste com aquela situação, porque é sério que eu ia ter só com 18 anos um telefone. Então, eu já pensava, lá para os meus 12 anos, eu já pensava, eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro, sabe? E aí, quando eu for trabalhar? E quando eu for trabalhar? Que eu tiver que usar uma calça? E eu falava isso para os meus pais. E falavam, você tá corrompida. Que trabalhar? Você vai trabalhar na igreja, você vai ser serva do Senhor, você vai arrumar um trabalho cristão. E eu, mãe, não! E aí, minha mãe também tinha uma mania muito chata e muito feia, ela e meu pai, de querer me arrumar um, um varão dentro da igreja, sabe? Eles queriam que eu casasse, porque na cabeça deles, o varão trabalharia e eu ficaria em casa. E aí eu não precisaria trabalhar na rua, porque o varão era o provedor. Ele sustentaria a casa. E eu repetiria o ciclo da minha mãe, de me tornar dona de casa, de me tornar mãe e de viver aquela realidade. E eu não queria aquilo pra mim. Não era o que eu queria. E eles ficavam me apresentando umas pessoas sem noção. Aí teve um dia que foi tão ruim. Tinha um garoto, ele não era feio, ele era bonitinho. Mas é que eu tava tão revoltada com toda aquela situação que eu não queria olhar pra cara dele, sabe? Aí chamaram os pais dele pra ir lá pra casa, fizeram um bolo, fizeram um café, fizeram um suco. Chamou ele lá, e aí ficavam tipo, vai lá falar com ele, senta lá do lado dele. Eu tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos. E ele tinha 17. Ele também era um adolescente. E aí eu lembro que eu sentei do lado dele e falei pra ele, que é? Você quer casar comigo? É? Ele fez assim, como tipo, por mim, sabe? Eu falei, olha só, você pode falar o que você quiser de mim, mas eu não vou casar. Eu não quero casar. Não é essa a vida que eu quero pra mim. O dia que eu tiver oportunidade, eu vou fugir. Eu vou fugir dessa casa. E ele começou a rir da minha cara, sabe? Ele riu assim, tipo... E você tá rindo de quê? Ele, nada. Nada. Eu falei, você não volta mais aqui. Eu não quero você. Você tá falando isso pra me assustar? E eu, tipo, era pra assustar. Eu tinha só 13, 14 anos. Eu não tava pronta pra isso, sabe? Eu queria viver tantas coisas antes de viver um romance. Talvez o romance fosse a última coisa que eu gostaria da minha vida. E aí, depois desse dia, os meus pais me perguntaram se eu gostei, eu falei pra eles que não, meus pais começaram a falar que eu tava implicando com o rapaz, porque eu não ia conseguir homem nenhum, porque eu já tava começando a dar idade que eu tinha que começar a ter um relacionamento e a pensar na minha família, porque depois que eu crescesse eu já tinha que ter uma família, que a maioria dos rapazes na igreja estavam crescendo, que as jovens estavam começando a se relacionar, que eu não podia ficar pra trás. Uma pressão insuportável. E aí veio a segunda reunião daquela família na minha casa. Mais uma vez ele sentou do meu lado e falou, pode ficar tranquilo, eu só tô aqui por conta dos meus pais, eu não quero nada com você. E eu, sério? Você não quer nada comigo? Ele falou, não. Você não vai fugir? E ali naquele momento a gente começou a desenvolver uma amizade. Ele foi muito legal comigo e tal, e a partir daquele momento eu comecei a ter ele como um amigo, mas eu deixei muito claro pra ele, você é meu amigo, você não vai ser nada mais meu. E ele falou, não, tá tudo bem, fique em paz, você vai fugir. E ele alimentava isso dentro de mim. E a cada reunião, o que a mãe dele e o pai dele pensava que a gente estava se conectando para a gente começar a desenvolver um relacionamento, na verdade, eu comecei a bolar um plano. Numa volta da escola, porque eu ia e voltava a pé, tinha no poste um papel que ia ter uma audição de dança. Quando eu estava sozinha no meu quarto, desde os meus 8 anos, eu fechava a porta e eu ficava dançando com a música na minha cabeça, porque eu não podia ouvir música do mundo. Então, às vezes, na hora do intervalo da minha escola, eu ouvia as meninas ouvindo música, eu gravava a melodia dentro da minha cabeça, eu guardava a melodia na minha cabeça, o mínimo detalhe dela, e quando eu tava sozinha no meu quarto pela noite, eu ficava, tipo, dançando, sabe? Tipo, o que essa melodia me trazia e aquilo me dava vida. E só podia ser bem escondido e muito, muito, muito no silêncio, porque o meu pai e a minha mãe não podiam sonhar que eu estava fazendo isso, sabe? Porque eles já tinham
sido penalizados dentro da igreja quando eu comentei da dança por lá. Então, dança era um assunto muito delicado na minha casa. Mas eu vi essa audição. E eu queria muito saber como era uma audição, e estava escrito, era uma audição para participar de uma escola de dança da nossa região. E eu fiquei encantada com aquilo. Gravei, porque uma coisa que eu aprendi foi a desenvolver minha memória, né? Porque eu tinha que guardar tudo aqui dentro. Guardei a data e o horário. E aí eu comecei a contar para ele qual era o meu sonho. Eu lembro a primeira reação dele quando eu falei da dança. Ele fez uma coisa tipo, me olhou assim dos pés à cabeça como se eu fosse uma pecadora daquelas mais baixas e sujas. E eu falei pra ele, você vai fazer igual os líderes? Você pensa como eles, né? Você é igualzinho a todos eles da igreja. Você realmente vê a dança como algo sujo. Você nunca vai me entender. Por isso que eu nunca vou ter nada com você. E ele ficou assim, impactado. Ele pediu desculpa. Ele falou que é porque é como a gente é criado lá dentro. E ele não estava acostumado e ele não pensou isso. E ele falou, mas você não acha que isso é muito do mundo? E eu falei que eu não quero ser da igreja, que eu quero ser do mundo. E aí veio a segunda reação. Você quer ser do mundo? Eu não quero ser isso, eu não vou ser assim. Você não tá entendendo que eu vou fugir? E foi muito difícil tudo entrar na cabeça dele. Esse dia, eu acho que foi muita informação pra cabeça dele. Ele realmente ficou assustado. E ele guardou aquela informação na cabeça dele. Ficou meio pasmo, ficou meio pálido, ficou meio sem graça, não teve muitas reações. Enfim, acabou indo embora. E aí nós tivemos outro encontro. Porque começou a se tornar... Lá, quando a gente tá na igreja, você começa a se relacionar, começa a fazer parte, sabe? Tipo... Quando você começa a ter uma relação com alguém da igreja, você começa a fazer parte da sua vida, fazer parte da vida da pessoa que vai casar, tá entendendo? Tipo, começa a se tornar rotina, até o casamento e a gente ter a nossa própria família pra gente poder começar esse novo ciclo. Então, toda semana ele ia lá em casa. E aí, quando ele chegou lá em casa, eu já cheguei e já tava totalmente de bico virado, já não fui mais legal, já tava bem chateada, porque as reações dele demonstrou que ele é bastante preconceituoso, ele não ia me entender e que, tipo, tudo tinha voltado pro nada, sabe? Toda a nossa amizade que a gente tinha desenvolvido era um nada, tipo, não ia adiantar de nada. Ia ter que ficar fingindo até eu causar alguma confusão, já tava começando a pensar em qual confusão eu ia causar pra eles pararem de ir na minha casa. Só que aí, quando ele veio, ele sentou do meu lado e aí ele conversou comigo e eu meio que ignorei o jeito que ele tava falando e ele pegou e falou que deu uma pesquisada sobre. E eu falei, pesquisada? Sobre? Tipo, como ele deu uma pesquisada? Ele falou que ele mexeu no celular de um amigo dele da escola, porque o amigo dele, tipo, deixava e dividia o celular com ele, mostrava as redes sociais, eles assistiam vídeos, assistiam memes, e eu achava aquilo ótimo, porque ele tinha amigos, né? Porque como ele não tinha que mudar a forma que ele se vestia, a aparência dele, ele conseguia ter amigos. Agora, eu, que tinha que ficar usando aquela burca, aquela saia debaixo daqui do meu joelho, as meninas não se aproximavam de mim, então eu não conseguia fazer amigas. E isso era muito revoltante, porque eu só tinha amigas dentro da igreja que pensavam igual as líderes, igual as mães, igual todo mundo, que queria casar, e eu era a ovelhinha negra, o patinho feio, sei lá, sabe? E ele disse que deu uma pesquisada sobre essa audição bem rapidamente pelo celular do amigo dele. E ele viu o que era. E eu falei, então você também consome coisas do mundo, né? E ele riu. E ele falou, não, eu me assustei com você, porque eu acho legal algumas músicas, eu acho bacana algumas coisas, e eu fico rindo bastante de alguns memes. E eu gosto dos assuntos que eu tenho com os meus amigos, e eles não sabem que eu sou tão rígido assim dentro de casa. Eu consigo disfarçar bem. E a gente até falou sobre essa aparência, sobre essa diferença de homem e de mulher, e esse dia foi uma conversa mais intensa, sabe? Foi uma conversa mais sobre a gente mesmo. Então, cada encontro nosso parece que era um episódio diferente de uma história que começou dentro de uma amizade e meio dentro de uma forçação também, porque tanto eu quanto ele não queria tanto, mas a gente acabou se entregando para as nossas amizades. Até que, na outra vez que ele foi me ver, ele falou pra mim, falta uma semana, você tá ensaiando? E eu, tipo, ensaiando? Ele você precisa ensaiar. Você precisa ensaiar o que você vai apresentar, é uma audição. E eu falei, não, eu não sei. E eu contei pra ele que eu escutava as músicas e guardava elas dentro da minha cabeça, sabe? E ele começou a tentar bolar um plano de como eu poderia ouvir uma música, mas eu não tinha telefone, não tinha como eu ter telefone, não tinha como eu ouvir música. E ele via que aquilo não era saudável. Então foi quando ele pegou na minha mão
e falou pra mim, você confia em mim? E sinceramente, eu não confiava muito, mas de todo mundo que eu tinha conhecido na vida, ele era a pessoa mais legal, era o meu primeiro amigo, sabe? Era a pessoa que podia ouvir os meus sonhos, ele ouvia os meus sonhos, ele ouviu falando que eu queria fugir, e ele pegou na minha mão, e ele falou, confia em mim, eu vou te ajudar. Eu falei, você vai me ajudar como? Ele, eu vou te ajudar, sei lá, fugir, aí pra essa audição você precisa ir pra essa audição, isso vai salvar você, vai salvar a sua vida. E lá foi o trâmite de como a gente ia organizar isso. A audição era bem no período da escola. E assim, eu ia e voltava sozinha. Eu ia e voltava a pé. Meu pai ia pro trabalho, minha mãe ficava em casa e eu ia pra escola. E ele, o pai dele, deixava ele na escola e depois o pai dele buscava ele na escola. Só que em frente à escola tinha uma lanchonete e às vezes ele pediu pro pai dele deixar ele na lanchonete pra ele comprar o lanche, porque o lanche da lanchonete é mais gostoso que o lanche da escola, e depois ele entrava. E o pai dele dava dinheiro pra ele e deixava. Então ele bolou um plano. E foi muito engraçado porque enquanto os nossos pais estavam ali, ai, nossos pombinhos, tal, a gente estava bolando um plano, sabe? E talvez essa foi uma das fases mais adrenalina da minha existência, assim, de fazer uma coisa muito fora da curva. E nessa época, eu tava com os meus 14 anos, né? Então eu era bem novinha, e ele com os 17. Então, ele tava terminando o ensino médio, eu ainda tava no 8º ano, quase no 9º, tipo, ia pro 9º ainda. Então a gente tinha essa diferença de idade, mas pra igreja e algo do tipo não era tanta diferença assim, né? E aí, até porque o homem tem esse negócio de ser provedor e tal, e, né, ele começaria a trabalhar primeiro para sustentar, então tem todo um paranauê lá dentro da igreja. E então ele bolou um plano de que assim que o pai dele deixasse ele na lanchonete, que eu encontrasse ele num lugar, porque a gente não estudava na mesma escola, a gente estudava em escola diferente, mas a gente morava próximo, assim, dava uns 20 minutos caminhando, sabe? Então ele falou que o pai dele deixaria ele na lanchonete e que ele não entraria na escola e ele iria me encontrar, e o mesmo que eu não entraria na escola, iria encontrar com ele. A gente marcou atrás de um supermercado muito famoso que ficava entre nós dois, e assim foi. No dia da audição, a audição era mais ou menos umas 9 horas da manhã, a minha aula começava às 7, e foi muito frio na barriga, foi aquele frio na barriga, o tempo inteiro eu indo pro caminho contrário da escola, em direção ao mercado, minhas pernas tremiam, eu parava, eu pensava em voltar, eu pensava, meu pai tá me seguindo, alguém da igreja vai me ver, alguém vai brigar comigo, tipo, eu fiquei muito perturbada, foi muito, muito medo, e eu não tinha com quem falar, eu tava muito angustiada, mas enfim, eu fechei os meus olhos, e naquele momento Deus falou comigo e falou assim, filha, vai, vai. E aí eu respirei fundo e falei, vou. Continuei andando. Andando quase que correndo. Quando eu cheguei no supermercado, lá tava ele, sabe? Me esperando atrás do mercado. E eu cheguei suada, porque eu tava tão nervosa que eu tava suada. E ele, tipo, chegou assim, ele segurou no meu braço e pela primeira vez a gente deu um abraço. Porque isso era uma coisa que a gente pode fazer, né? Mas a gente deu aquele abraço, tipo, caraca, a gente tá aqui. E ele falou, eu tenho uma coisa pra você. E eu falei, o quê? E ele pegou e tinha um celular. O amigo dele tinha emprestado o celular pra ele poder me mostrar uma música. E aí ele falou pra mim, eu trouxe uma música pra você, que durante todos esses dias eu tenho escutado essa música e eu tenho pensado em como você pode fazer essa apresentação. Então, como era mais ou menos umas 7h30 da manhã e a audição era às 9, a gente tinha que pegar um ônibus pra ir pra audição, a gente tinha mais ou menos 1 hora e meia. E aí a gente pegou e foi andando e ele me levou, tipo, tinha uma quadra onde geralmente os varões, junto com os pastores, eles meio que jogavam bola. E não tinha ninguém de manhã lá. E ele meio que me levou para um cantinho da quadra, onde tinha como se fosse um muro, assim, com comércio. E atrás do comércio tinha essa quadra. E lá era uma quadra mais fechadinha, assim, e ela ficava aberta. Ela era uma quadra de uma escola municipal. E ele colocou, sabe? E naquele dia, em especial, eu tinha ido com uma saia que ela rodava, assim, que ela era muito bonita, sabe? Que, tipo, ela dava um movimento, ela não era aquela saia mais colada que geralmente a gente usa, né? E aí ele me deu algumas ideias, tipo, de rodar, de como eu poderia fazer, de como eu poderia dançar. E a gente ficou 1 hora ensaiando nessa quadra, sabe? A gente ficou 1 hora ensaiando e rodando. E naquele momento, sem sombra de dúvidas, eu me apaixonei por ele. Sem sombra de dúvidas, eu saí daquela quadra segurando a mão dele e pensando, ele é o homem que eu quero casar. Coisa que eu nunca quis na minha vida, pelo simples fato dele apoiar o meu sonho.
E aí ele falou, agora vamos, que a gente tem que ir nessa audição da defesa, a gente tem que voltar pra casa como se nada tivesse acontecido. E lá fomos nós. Pegamos um ônibus, fomos pra essa audição. Chegamos lá, tinha uma fila gigante. Tinha muita gente. Tinha muita gente. A gente pensou, será que até a hora da gente sair da escola a gente conseguiu? Mas ok, deixamos nosso nome, colocamos nosso nome lá, pontuamos tudo, deixamos tudo organizados, escrevemos e ficamos. Foram 45 minutos de fila. Então a gente começou a nossa apresentação ali, mais ou menos quase umas 10 horas da manhã. E aí a gente eu fiz a apresentação, ele assistiu porque ele pôde assistir a minha apresentação. Eu fiz, eles olharam e me perguntaram quanto tempo eu tinha de experiência. E eu falei, 1 hora. E eles falaram, 1 hora? Falei, sim, eu venho de uma religião onde os meus pais... Falei, é verdade, os meus pais, eles veem isso como um pecado, mas eu tô aqui. Eu tenho só 14 anos, eu fugi da escola e tô aqui. E eles olharam pro outro, tipo assim, e falaram, olha, a gente não pode te aceitar, porque a gente precisa da autorização dos seus pais, a gente pensou que seus pais estivessem lá fora, né? A gente vai precisar falar com eles. Como é que você vai se matricular na escola sem falar com eles? Eu falei, mas eu passei? Eu passei? E eles olharam e falaram, a gente gostou muito do seu movimento. Para 1 hora, mas como assim 1 hora? Eles não entenderam o que estava acontecendo. E aí ele estava sentado lá atrás, ele levantou e ele explicou, sim, tem 1 hora, ela não pode ter telefone, eu peguei um telefone emprestado do meu amigo, tem 1 hora que ela tá ensaiando e tudo que ela aprendeu sobre música, ela escuta na rua, ela guarda na cabeça e ela ensaia enquanto os pais dela tá dormindo. E a gente tá aqui porque a gente quer que ela viva o sonho dela. E a minha história eu acho que motivou mais do que a minha dança em si, sabe? Na hora eles ficaram encantados, assim, eles ficaram emocionados, eles me parabenizaram, falaram que eu tinha jeito, que eu tinha molejo, que eu tinha, sabe, que eu tinha a delicadeza de uma dança e que eu poderia me performar muito bem, que eu tava numa idade muito boa de começar nesse mundo e que seria muito legal me ter na escola. Pegou os dados do amigo do meu namorado, porque não tinha como eu passar nem o telefone da minha mãe, nem o telefone do meu pai, nem o telefone de ninguém, porque eu não tinha telefone. E eu falei, e agora? E agora com o telefone dos pais desse menino, né? Ele falou, calma que a gente vai dar um jeito. A gente pegou o telefone, mas uma coisa, o meu querido, né? Que estavam querendo que eu fosse alguma coisa, porque ele não era meu namorado, mas eles queriam que fosse. Ele teve uma ideia genial. Ele falou, eu posso pegar o telefone de um de vocês e a gente entrar em contato com vocês? Eles olharam e falaram, tudo bem, eu vou passar o telefone, porque esse telefone não é nosso, às vezes vocês vão entrar em contato e a gente nunca mais vai ter contato de vocês, por favor, passa o telefone. Só que além deles passarem o telefone deles, pessoal, eles passaram também o telefone da escola. Falaram, essa é a escola e é aqui que você vai estudar se os seus pais autorizarem, mas a gente precisa que seus pais autorizem. E aí entra um trâmite, né, de e agora? O que a gente faz? Os meus pais não vão deixar, os meus pais não vão querer, e a gente começou a combinar, a gente acabou pegando o ônibus, ele me deixou lá no supermercado, porque eu tinha que ir para um caminho, ele tinha que voltar para o outro, a gente chegou em cima do tempo e deu tudo certo. Ninguém viu, ninguém ouviu, nada, nada. E aí foi onde, né, porque a gente ficou com muito medo de alguém ter visto, alguém da igreja, sei lá, poderia acontecer tanta coisa. E aí chegou o próximo encontro da nossa família novamente. E aí esse encontro já era um encontro assim, né? Como que vocês estão lidando? Qual é a relação de vocês e tal? E aí foi um encontro decisivo. E ele teve a ideia, porque por ele ser mais velho, ele tinha umas ideias muito geniais. Ele teve a ideia da gente assumir que nós queríamos um relacionamento. Assim, nós teríamos mais tempo e ele teria um pouco mais de poder na minha vida e poderia me ajudar. Foi exatamente o que fez. Eu decidi que sim, que eu aceitava ter ele como meu parceiro de oração, que nós entraríamos dentro do ritual da igreja e a gente faria o nosso trabalho ali em conjunto. E a nossa família brindou, ficou muito feliz. E aí a gente faz um reconhecimento na igreja na frente de todo mundo, para todo mundo saber que a partir daquele momento eu sou dele, ele é meu. É quase que um casamento sem ser um casamento, sabe? Uma coisa bem, bem da religião mesmo. E aí a partir daquele momento as coisas começaram a ficar um pouco mais fáceis para mim. Porque quando eu queria alguma coisa, eu falava com ele. E ele falava com os meus pais. Claro que eu tinha aquele medo do tipo, precisar dele, coisas do tipo, mas foi muito necessário para mim. Porque tudo que eu ia fazer,
eu precisava da autorização dos meus pais e eu não tinha essa escolha. Então, uma das coisas que foi muito genial foi que ele pediu que os meus pais antecipassem o meu telefone. E assim a gente teria mais conexão e conseguiria conversar. E também pediu para os pais dele, porque se a gente tinha idade para ter um relacionamento, a gente tinha que ter idade para ter um telefone. Como ele já ia fazer 18, ele já ia ganhar o celular dele mesmo. E ele ganhou o telefone dele. E aí ele conseguiu convencer o meu pai, com muito trabalho, de me dar um telefone, onde meu pai ficava confiscando, onde era tudo bloqueado, onde ele ficava vendo tudo que a gente estava falando, sabe? Essas coisas. Mas aí chegou o momento, né, em que ele conversou, assim, com meu pai e falou, a gente começou a falar sobre o mundo da dança. Infelizmente, eu não pude fazer com os meus 14 anos, nem com os meus 15, nem com os meus 16. Eu só consegui realmente entrar para a escola com os meus 17 anos de idade, quase com os meus 18, porque era uma coisa que era inegociável para os meus pais. Meus pais, eles ficaram até chateados com ele, por ele concordar, ficaram preocupados em como seria o meu futuro com um homem que permitia que eu dançasse, sabe? Tipo, meus pais, eles eram realmente muito rígidos, e os pais deles também. Mas o importante é que ele esteve do meu lado e durante esse período, dos meus 14 para os meus 17, eu ensaiei bastante, eu ouvia muitas músicas e a gente conseguiu também trocar de igreja, que foi uma coisa muito difícil, mas na outra igreja eu cuidava das crianças pequenininhas. Então, por eu estar fazendo um serviço na igreja, estar prestando um serviço dentro da igreja, eles tinham mais carinho e um outro olhar. Não, ela está no Ministério Infantil, ela está guiando o Ministério Infantil. E eu comecei a pesquisar coisas bíblicas que falavam sobre a dança e comecei a quebrar o padrão da igreja. E eu bati de frente com líderes, com pastor, sabe? E eu tentava trazer essa coisa de jovens. Vamos puxar os jovens para a igreja, a gente está afastando os jovens da igreja. E acaba que eu fiz um movimento tão grande nessa outra igreja que a minha própria igreja no começo teve aquele julgamento, mas depois eles viram que os jovens dessa igreja estavam querendo ir para a minha igreja exatamente por conta do movimento que eu estava fazendo. Então esse movimento de dança fez com que as jovens quisessem ir, então eu ensaiava na igreja, eu dançava com os jovens, com as crianças, e aí todo esse movimento que eu ia fazendo foi deixando a igreja um pouco mais flexível com isso, né? E aí quando eu fiz 18 anos, de fato, a gente casou, meus pais queriam me emancipar, mas a gente não tinha essa pressa, eu e ele, a gente se tornou melhores amigos do mundo, e ele sempre falava pra mim, amor, quando você tiver oportunidade, você vai estudar naquela escola. Você vai estudar naquela escola. E aí, com 17 anos, que os meus pais me emanciparam, eu ia fazer 18 meses depois, a gente casou no cartório, foi um casamento muito bonito, a gente fez uma celebração na igreja, então a gente casou no religioso também. Eu dei meu primeiro beijo, porque assim, a gente nunca tinha se beijado na vida, então eu beijei ele depois de anos, e ele se guardou pra mim, eu guardei pra ele. A gente teve as nossas noites de núpcias, que foi muito incrível, porque a gente já se amava. E no fundo eu entendi o propósito da igreja, de casar virgem, de se guardar pro seu marido, de ter um homem provedor, desde que você tenha sorte de encontrar um desse. Porque já imaginou se ele fosse um babaca? Se ele não quisesse, que ele rejeitasse os meus sonhos e o desejo do meu coração, se ele realmente quisesse mandar nas minhas atitudes e mandar no que eu vou fazer e me deixar cada vez pior e eu entrar num quadro depressivo e eu realmente querer fugir por conta dessa situação. Então, tudo isso que aconteceu foi muito importante para minha história, mas eu tive um final feliz. Dentro da igreja tem muitas meninas, inclusive que queriam muito casar, que ficavam pregando sobre a espiritualidade, religião, porque eu sou de Deus, porque eu sou de fé, porque eu sou a Maria Imaculada, e hoje elas sofrem um relacionamento onde elas não têm poder nem voz nenhuma dentro de casa, onde elas não são felizes, onde dá para ver que o marido delas nem segue tão à risca assim a igreja e deixam elas presas dentro da igreja e fazem elas se sentirem maus dentro da igreja, né? E já eu não. E aí, quando eu casei, que aí realmente eu casei, nossos pais juntaram, nós recebemos uma casa de herança, nós começamos a tocar a nossa vida. Ele já era mais velho, né? Desde que a gente se conheceu, ele já estava com uns 20 e poucos anos dele, então ele já trabalhava, ele realmente já era o provedor, ele mobiliou toda a nossa casa, ele já estava com carro, ele já estava com carteira de habilitação, e ele me incentivou a fazer tudo isso, coisa que as mulheres da nossa igreja não têm,
sabe? Não têm habilitação, não dirigem carros, não governam nada, não cuidam nada além da casa. Elas cuidam da casa, da roupa, da comida, do marido e dos filhos. Já ele não. Ele falava, não, amor, você tem que tirar a carteira. Amor, você quer estudar alguma coisa? Você quer fazer alguma coisa? Mas realmente a dança foi algo que me chamou. Então, eu entrei para essa escola. Já não eram mais os mesmos pessoas que estavam na audição, né? As pessoas tinham trocado. Eu vivi a experiência de fazer o curso nessa escola, então eu estudei durante 2 anos nessa escola, e detalhe, eu estudei escondido, porque os meus pais e os pais deles ficavam enchendo o saco, então a gente preferia não contar pra ninguém. Continuei no Ministério Infantil na igreja e fazendo o movimento de dança dentro do Ministério da igreja, e depois, em um determinado tempo, a gente decidiu que talvez seria interessante a gente mudar de cidade, que foi um baque pra todo mundo, assim, tipo, quê? Mudar de cidade, mas para onde vocês vão? Por que vocês tomaram essa decisão? Mas ele prestou concurso para um trabalho em uma outra cidade que não é tão longe assim da nossa, e aí a gente decidiu ir para tocar a nossa vida, para ter as nossas coisas, e ali a gente começou a ter uma outra visão do mundo, sabe? A gente começou a sair pela primeira vez, nós fomos em restaurantes, conhecemos bandas que a gente começou a ouvir, a gente começou a gostar, e nós íamos no show, a gente ora, a gente é batizado, a gente tem vontade de ter as nossas coisas, a gente é muito unido, todos os sonhos dele eu apoio, todos os meus sonhos ele apoia, nós temos amigos de dentro da igreja, a gente sabe olhar, escolher, saber onde entra, onde sai, sabe? Quando a gente vê que tá entrando algum atrito, alguma coisa entre nós, a gente coloca sempre Deus no centro, que é o nosso centro, a nossa espiritualidade. E aí, quando a gente volta para nossa cidade visitar os nossos pais, é sempre uma nostalgia de tanta coisa que a gente passou que foi pesada, não foi triste, não foi legal, foi triste, sabe? Mas a gente tem um ao outro, e essa é a maior alegria do nosso coração. É saber que pelo menos nisso os nossos pais acertaram, e juntar nós dois. Pelo menos nisso a igreja conseguiu acertar na nossa vida, sabe? Que foi juntar nós dois. E eu agradeço muito à igreja, eu agradeço muito aos pastores, eu agradeço muito por mesmo que eu tenha vivido essa vida rígida, hoje eu sou uma menina de fé, mas eu sou uma menina que eu tenho a liberdade, mas mesmo que eu tenha liberdade, eu sei o que eu quero pra mim. Eu sei aonde eu entro e aonde eu saio. Não é porque eu sou livre que eu vivo uma loucura, sabe? Muito pelo contrário. Eu sei que eu posso fazer o que eu quiser, mas ainda assim eu escolho sempre fazer as coisas certas, com discernimento e com Deus na frente. Oi, Cats, tudo bem com vocês? Eu achei essa história muito fofa. Eu ia lendo, eu já ia pensando num filme, assim, sabe? Ela é muito, muito, muito bonita. Ter visto essa menina e esse rapaz, eu fico imaginando eles ali nos encontros deles, sabe? Cada vez, cada coisinha, cada atrito. E eu fiquei assim, sério, gente, quando eles vão se encontrar atrás do supermercado, eu fico emocionada. Você acredita? Só de lembrar, eu fico emocionada, porque realmente deve ter sido muito diferente, muito legal, né? Aquele sentimento muito bacana, essa história. E a gente precisa de histórias assim, né? Às vezes a gente vê tantas histórias tristes dentro da igreja, e por mais que essa é uma história que fala sobre rigidez, ela ainda assim traz um final feliz, um amor puro, um amor verdadeiro, um amor com Deus no centro. E eu fico alegre, eu fico de verdade com o coração em paz de compartilhar uma história dessa. Que bom que vocês sejam muito felizes, que a gente possa receber um pouquinho desse amor pra gente também, que seja distribuído pra vocês, todo esse carinho que a gente escutou agora. E se você também tem uma história de amor, uma história que conheceu na igreja, uma história que às vezes vocês não queriam e acabou que deu tudo certo pra vocês, sabe? Sem bagunça, sem traição, sem mentira. É uma história leve, gente, uma história, sabe? Uma história tão gostosa, sério, fiquei feliz. Eu espero receber mais histórias como essa no canal. E me mande a sua história no historiascanal@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.